Irmãos e irmãs, dá para entender que nesse momento em que Jesus está falando aos discípulos, e essas palavras foram pronunciadas na noite de Quinta-feira Santa, quer dizer poucas horas antes da prisão de Jesus, os discípulos estão arrasados. Por que arrasados? Porque eles sentem que algo vai acontecer, eles não conseguem dominar, compreender o que vai acontecer. Sentem que Jesus está diferente, Judas está diferente, muita coisa está diferente. Eles entram numa tempestade da qual eles não têm ainda totalmente noção. Difícil dominar, uma aprovação que está se aproximando, mas a gente percebe que não enxerga tudo daquilo que vai acontecer. Jesus tem uma grande delicadeza com eles. Ele realmente é um pai, é um pedagogo com eles. Os 12 já tiveram ocasiões de enfrentar tempestades. Meu irmão, tu saberias me dizer quais são as tempestades que Jesus, no decorrer dos 3 anos que eles passaram com ele, fez eles enfrentar? Eu vou te lembrar 2 que são bem famosas. A primeira é quando uma vez eles estavam todos no barco com Jesus, a tempestade se levanta, pois o lago de Tiberíades é assim, é região de montanha, a tempestade chega sem avisar. E Jesus estava dormindo na parte da frente do barco, e a cabeça numa almofada, dormia, enquanto os outros atrás estavam gritando, porque a tempestade se tornava cada vez maior. E Jesus dormindo. Tu te lembras? Como eles acordaram Jesus? Senhor, salva-nos, estamos perecendo, tu não te importas? E Jesus acalmou o vento, as ondas, e voltou à bonança. Tu imaginas uma experiência desta? E aquela outra vez, quando os 12 saíram para atravessar o barco sem Jesus, pois ele quis ficar orando a noite toda acima do monte, enquanto eles se atravessavam, só que chegou a tempestade, eles ficaram como que perdidos sem ele. A quem recorrer? E eles viram Jesus, que estava se aproximando, andando sobre as águas tempestuosas. Tu te lembras? Até que Jesus chamou Pedro para sair do barco e andar ao encontro de Jesus, acima da água. Pedro teve tanto medo que quase afundou. E Jesus se aproximou. Por que tiveste medo, homem de pouca fé? Eles vivenciaram essas 2 experiências, mas agora eles estão enfrentando uma tempestade bem diferente, pois é uma tempestade espiritual, dentro do coração, dentro do ser humano. A tensão subiu tanto entre Jesus e os fariseus. A paixão se aproximou tanto, Judas diferente, as palavras dos discípulos estão sem cabeças nem rabo. Jesus sentiu que os 12 estavam vacilando. Ele fortaleceu primeiro a fé dos discípulos. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Pois é a fé que abre os nossos olhos sobre o mundo de Deus. Acreditai que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ele fortalece a fé, porque a fé é o alicerce da nossa esperança. Tu matas a fé, tu destruis a esperança. Eu vou preparar para vós um lugar.
e depois eu voltarei. Aí a fé, diz a Bíblia, é como uma âncora. Se você já navegou de barco, tu sabes disso. A gente tem uma âncora que joga nas águas e o barco não é mais arrastado pela correnteza do rio, pois a âncora nos segura. Isto é a esperança. A minha âncora está nas promessas de Deus e não vou deixar ser levado pela correnteza do rio. Aí, hoje faz uma promessa na qual eles possam se agarrar, se amarrar. Eu voltarei para vós, para levar-vos comigo. Meu irmão, tu acreditas nestas palavras? Tu acreditas que Jesus se foi pelo caminho que foi a cruz e que ele volta, cada um na sua hora, é convidado por Jesus, que nos leva para o reino definitivo. Não se perturbe, diz Jesus no Evangelho desta noite. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. E pratique o rezo, meu irmão, minha irmã, que perdeste 7 dias atrás um familiar, um ente muito querido. Voltarei para levar-vos comigo. Não vou mentir, quando leio entre as linhas desse trecho do Evangelho, eu percebo que os 12 não tinham tirado a lição daqueles 2 acontecimentos, daquelas 2 tempestades. E tu, meu irmão, tu tiraste a lição de tantas outras tempestades que tu já vivenciaste, que bateram forte, mas não te derrubaram. Tu não tens também esta experiência na tua vida com Jesus, que desde a ressurreição de Jesus não existe mais tempestade sem bonança. Não existe mais noite sem estrela. Desde a ressurreição de Jesus não existe mais pecado sem possibilidade do perdão. Não existe mais também morte sem ressurreição. E aquele barco que estava em perigo no lago de Tiberíades, e Jesus que dormia dentro do barco, nós também, irmão amado, irmã querida, nós também navegamos num lago onde não faltam nem os ventos, nem as tempestades. As tentações deste mundo que pretendem engolir o nosso barco são danadas. E isso porque Jesus dorme. O que significa Jesus dormir? Significa que tua fé está dormindo. Tua fé em Jesus está dormindo. Jesus dorme em ti quando tua fé em Jesus adormeceu dentro do teu coração. Aí ela não domina mais as tempestades, como Jesus não dominava mais o barco quando ele dormia. O que tu deves fazer então para ser libertado da tempestade? Acorda Jesus e diz a ele: Senhor, socorro, salva-me. Jesus acordará, quer dizer, a fé renascerá em ti.
A tua fé mandará aos ventos e às tempestades, e a paz de Jesus reinará em ti. Meu irmão, que carregas dentro de ti uma tempestade bem dolorosa e que pretende te engolir, está na hora de olhar para Jesus, acordar a tua fé, para acordar Jesus em ti. Pois quando a tua fé dorme, é Jesus que dorme em ti. Mas quando tu acordas a tua fé, e está na hora de acordar Jesus, é Jesus que acorda em ti e te mostra a salvação e a paz que Ele promete. A minha paz eu vos dou. Que Deus nos dê a todos esta graça. Amém. Amém.